Galera, o Boruto morreu no mais recente episódio do anime de número 292, sendo esse então um dos episódios mais aguardados dos últimos anos e que entregou momentos completamente maravilhosos. E nesse vídeo a gente vai comentar sobre alguns dos detalhes e pontos mais interessantes desse episódio. Então, se você puder se inscrever no canal e deixar o like, eu iria agradecer demais e iria ajudar bastante também. Mas então, mano, esse EP adapta a maior parte do capítulo 65 e todo o 66 do mangá, mostrando então o Momoshiki finalmente assumindo o controle do corpo do Boruto e inicialmente tentando derrotar o Koji com diversos Rasengans gigantescos. Diferente do mangá, no anime a gente consegue ter uma noção melhor do quão destrutivos são esses ataques. É claro, a gente já sabe que é poderoso, mas aqui no anime, por questões óbvias, entrega melhor o nível desse golpe, que destrói boa parte da região, dando bastante trabalho ali pro Koji desviar. Apesar dos problemas de produção que a gente sabe que o anime vem passando, o episódio teve uma staff bem forte que conseguiu entregar uma qualidade muito boa, na minha opinião. O início do EP é bem fiel ao mangá no geral, mas a partir da chegada do Naruto e do Shikamaru, as coisas começam a tomar o seu próprio rumo na medida do possível. Um detalhe bem diferente que tá dando o que falar foi a possessão das sombras do Shikamaru, já que ele chega e prende o Boroshiki com o seu jutsu. No mangá, o possessão das sombras é facilmente absorvido, afinal é um ninjutsu e já foi absorvido em outras ocasiões, como por exemplo quando o Momoshiki invade Konoha e quando o Kawaki vai atrás do Naruto com o time 7 e acabam lutando contra o Boro. Mas aqui no anime não é isso que acontece, a gente vê o Boroshiki se preparando para absorver, tal como no mangá, mas o Shikamaru acaba dizendo que ele não iria conseguir absorver a sua sombra, e aí o Boroshiki aceitou de boa e desistiu da ideia de absorver. Bom, então assim sim. E aí fica a pergunta, será que isso foi um erro ou teve algum motivo? Então, a primeira coisa que a gente tem que aceitar e não ficar tentando arranjar desculpa é que sim, o Possessão das Sombras pode ser absorvido, como já foi. E naquele momento, o Boroshiki poderia teoricamente absorver em condições normais. A mão dele estava numa posição que o permitiria absorver, tanto que no capítulo 7 e 8 o Mitsuki precisou virar a mão do Kawaki para que ele não conseguisse. Mas assistindo o episódio a gente vê que o Shikamaru prende o Boroshiki assim que chega com o Naruto, e depois, quando o Boroshiki iria absorver, o Shikamaru o repreende e é possível ouvir o som do jutsu novamente, como se ele tivesse tentado fortalecer a técnica ou garantir que o Boroshiki não sairia, até porque a técnica já estava ativa, mas a gente consegue ouvir o barulho dela, como se ele quisesse fortalecer ou algo do tipo. Mas ainda assim é estranho, pois ele também prende o Kawaki no mangá, que não poderia usar o Sukuna Hikona por estar paralisado. Ele até agradece, o fato dele não conseguir usar o seu Doujutsu naquela condição, mas fez questão de tirar a mão dele para que não absorvesse com o Karma, então fica a dúvida. Claramente o Boroshiki tentou absorver, então nem faz sentido a questão dele ter evitado para não acordar o Boruto, como naquela luta após Ishiki. Aqui o contexto é diferente, até porque ele desiste da ideia de absorver justamente quando o Shikamaru disse que ele não conseguiria absorver a sombra, então eu duvido que tenha sido por esse motivo, até porque mais pra frente, no episódio, o Boroshiki absorve um Katon do Kawaki e é só bem depois que o Boruto acorda, após o choque entre os dois. Ele absorve o Katon e ainda consegue ficar lutando por um tempo considerável até o Boruto acabar acordando. A impressão que eu tenho é que aqui eles quiseram valorizar mais o Shikamaru, e eu vou falar que a ideia nem é ruim, mas foi executada de forma confusa. Isso porque no mangá ele chega, tem o jutsu absorvido, o Koji pega ele do nada, nem é mostrado como ele conseguiu, só aparecendo por trás, e como o Shikamaru já teve seu jutsu absorvido mais de uma vez, eles podem ter tentado fazer com que o Shikamaru tenha aprendido a lição. Fora que agora no anime fica muito mais claro como ele foi pego pelo Koji, que usou as marcas de garra para isso e apareceu atrás dele. Ele tenta derrubar o Boroshiki com as sombras, então na prática ele fez mais coisas no anime, mas no fim, na minha opinião, isso foi um pequeno deslize do anime. Não ia mudar absolutamente nada as sombras serem absorvidas, e a explicação entre aspas, que pode ser forçada dessa cena, que no caso seria o Shikamaru reforçando esse jutsu, não é totalmente convincente pra mim. Enfim, mas é a minha
minha visão. Comenta aí a sua opinião sobre essa cena e o porquê do Borushiki não ter absorvido as sombras na sua visão. Foi um deslize do anime ou não? Comenta aí. A partir de então, o Shikamaru é feito de refém e o Koji tenta negociar com o Borushiki. E aqui tem uma mudança muito interessante entre as duas mídias. No mangá, quando o Shikamaru é feito de refém, o Borushiki simplesmente diz que iria ajudar o Koji, matando o Hokage. Já aqui no anime é muito mais coerente com a própria personalidade do Momoshiki, pois o Koji tenta negociar com ele, dizendo que seria o momento perfeito para matar o Naruto. E ele de início questiona o fato de uma escória como Koji falar o que ele deveria fazer, mas no final ele diz que aceitava a sugestão e inclusive desabafa sobre a humilhação da sua derrota no passado, dizendo que agora ficou limitado àquela forma, mas iria matar o pai, no caso Naruto, usando o corpo do próprio filho. Ponto pro anime aqui. Em seguida, o Borushiki tenta acabar com o Naruto usando um Rasengan e, cara, o Naruto fez isso. Eu quero entretenimento. Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Kawaki então acaba despertando o karma novamente e a sua luta contra o Boruto começa, sendo muito mais extensa no anime, com bastante taijutsu e referências. Tem um momento da luta onde colocaram uma referência direta à luta final de Naruto e Sasuke lá no Vale do Fim, além de que no anime a luta entre os dois é muito mais equilibrada do que no mangá. Eles tentam ser bem mais criativos aqui na própria sequência dos golpes ou elementos para enriquecer a experiência, aquela aura azul do Boruto quando ele e o Kawaki se chocam, que lembra a mesma que ele utilizou na luta contra o Boru no anime, ali quando o Borushiki finalmente ele vem à tona. E também quando o Boruto acaba despertando, o Borushiki é acertado pelas estacas e cai do cubo, quase sendo esmagado depois. Essa parte também eu acho bem melhor aqui no anime do que no mangá. Ficou mais coerente, né? Ele caindo ali dos cubos e o Kawaki aproveitando a situação e mandando já outro para esmagar ele. Por fim, acontece tudo aquilo que a maioria que leu o mangá já sabe. O Boruto acorda, decide que era a melhor coisa a se fazer, né? No caso ele morrer, para evitar que o Momoshiki continuasse ameaçando todos, e o Kawaki perfura o seu corpo. Aqui no anime, se você assistir bem devagar, pausando, dá pra ver a coluna do Boruto sendo completamente destruída. É bem rápido no anime, mas é um detalhe bem chocante. Aliás, aqui também tem uma referência à luta entre Garou e Kawaki lá do episódio 189. Se você perceber, os detalhes são praticamente os mesmos, inclusive do Boruto sendo perfurado. Mas cara, é isso. Comenta aí o que você achou desse episódio 292 de Boruto. Qual foi sua parte favorita do episódio? Deixa aí nos comentários. Você prefere a luta do mangá ou do anime? A luta mais equilibrada do anime ou você prefere o ritmo do mangá? O que você achou também do Naruto e o Shikamaru nesse confronto? Enfim, comente aí a opinião de vocês. É isso, valeu aí pra todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o like também e comente aí alguma coisa pra ajudar no engajamento. E também eu gosto de ver aí a opinião de vocês pra gente bater um papo. É isso, até a próxima, falou!